Vamos lá, vai. Olá, estamos aqui de volta para mais uma live Mulheres que Inovam e hoje uma live para lá de especial. Mulheres que Inovam hoje encontram uma parceria que vai mudar o jogo dos nossos negócios e trazer muita prosperidade. Com o apoio da empresa Mariar Consultoria, através da Mariane, nós conseguimos nos conectar com uma oportunidade incrível de crescimento e de prosperidade para os nossos negócios. A gente já sabe, Sebrae é a maior instituição de empreendedorismo no Brasil. E sabemos que quando a gente fala em negócios, quando a gente precisa de orientação, Sebrae é a referência. E a gente tem essa felicidade, a honra e a alegria de ter especialistas do Sebrae apoiando o nosso movimento Mulheres que Inovam. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos também. Hoje a gente vai falar sobre como a gente consegue construir o comportamento empreendedor adequado para que a gente possa fazer com que o nosso negócio realmente seja um negócio com planejamento, com organização, com estrutura de negócio e que lá na frente a gente possa realmente trazer inovação para os nossos negócios com uma estrutura que normalmente a gente tem que construir desde o comecinho. Às vezes o nosso erro é tentar construir uma estrutura, profissionalizar as nossas ações, quando a gente já está lá na frente com muito movimento, muitas demandas e responsabilidades. O que a gente quer mostrar para vocês é que desde o princípio do nosso negócio, a gente precisa desenvolver algumas competências essenciais
para que tudo dê certo, para que tudo flua e que realmente dê certo e seja um negócio bem sucedido. E para isso, a gente tem o apoio do programa Mulheres que Inovam, junto hoje com o Sebrae, e também o apoio da Mariar Consultoria, para nos ajudar a esclarecer muitas dúvidas sobre como aplicar as ferramentas e recursos necessários para o nosso negócio dar certo. Ó, já estou engasgando antes de começar, acho que isso é um bom sinal, né? Preciso convidar aqui, então, a Cíntia Kelly, do Sebrae. Seja muito bem-vinda, Cíntia. E a Mariane também, Mariane Fornari, que é CEO da Mariar. Muito obrigada por acreditarem no nosso projeto, por confiarem, né, e por dedicarem o tempo de vocês e por nos ajudarem nesse movimento tão bonito e tão valioso que é de capacitar mulheres no Brasil inteiro para criar, para inovar e para fazer negócios. Obrigada, meninas. Olá, maravilhosa tarde, tudo bem? É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse projeto lindo. Eu prometo dar o meu melhor para entregar um conteúdo maravilhoso. Hoje vamos falar de comportamento empreendedor. Olha que interessante. É isso aí. E a Mariane, gostaria que ela se apresentasse um pouquinho também para vocês conhecerem aí o trabalho incrível que ela tem feito. Obrigada, Helena. Boa tarde a todas. Boa tarde, Cíntia. Obrigada pela oportunidade, por estarem aqui e por esse encontro tão potente, né, dessas 3 organizações, da Mariar, do Sebrae e da Mulheres que Inovam, através da Cíntia, Helena e eu. Acho que foi um encontro muito potente e feliz quando a gente começou a falar das possibilidades e logo já conseguiu ir pensando passo a passo de o que fazermos juntas. Esse é o grande... a minha grande missão de vida e a minha grande paixão, na verdade, é poder conectar as pessoas para que a gente possa potencializar cada vez mais as parcerias, né? Eu acredito muito em parcerias, em não fazer absolutamente nada sozinha. Se a gente tem como fazer coisas juntas e somar potência, por que não? E eu acredito muito nessa via. Então, eu estou muito feliz que essa parceria deu certo, que essa parceria se concretizou tão rápido, e eu desejo que seja uma parceria que possa trazer muitos benefícios para todas vocês, mulheres que estão aqui com a gente e que também acreditam que mulher pode inovar, que mulher pode empreender, que mulher está e pode estar aonde ela exatamente quiser. Então, aproveitem esse conteúdo que foi pensado com muito carinho. É a primeira live de uma série de lives que nós traremos para vocês, inclusive com certificação do Sebrae. Então, é uma oportunidade da gente realmente montar aqui um grupo grande de mulheres que se apoiam, que se ajudam, que uma puxa a outra, para que a gente some as nossas potências. Então, é isso aí. E é sobre isso. O programa Mulheres que Inovam nasceu com esse objetivo mesmo, que é de reunir mulheres que tenham propósitos, ainda que não sejam iguais ou idênticos, mas que se complementem, ainda que cada uma tenha uma atuação em uma área diferente, sonhos diferentes e propósitos diferentes, que a gente possa se reunir num ambiente que seja seguro e um ambiente que seja realmente propício para a gente criar, inovar e fazer negócios. Então, essa é a ideia do projeto Mulheres que Inovam. Se você ainda não faz parte do projeto Mulheres que Inovam, por favor, preencha aqui o formulário que está no link desta live, e aí a gente deixou aqui embaixo para você se cadastrar e fazer parte da nossa comunidade. Você não vai pagar uma taxa por isso. Esse convite está aberto para todas as mulheres de qualquer lugar do Brasil. Então, venha fazer parte dessa comunidade e vamos compartilhar essa live com o maior número de mulheres possível. Homens também são bem-vindos, mas o nosso projeto ele tem esse foco principal em ajudar mulheres e colaborar com mulheres que querem transformar seus negócios em inovação. Então, vem com a gente. Cíntia, eu gostaria primeiro de agradecer novamente, né, por todo o seu apoio, o tempo, dedicação de vocês. É muito importante para nós esse apoio, porque a gente tem feito muito
e tudo que a gente pode, dentro do tempo que a gente tem disponível para doar para esse programa, dentro dos recursos que a gente tem. E a gente, como comentaram ontem comigo, né? Em menos de um ano, acho que a gente fez o trabalho de 5 anos em um, assim. Está sendo uma loucura no bom sentido. A gente tem feito tudo que a gente pode, lançado muitas iniciativas, e eu acho que o Sebrae chega num momento muito potente da nossa comunidade, mas muito valioso, onde todas elas podem entender a força desse movimento. O nosso objetivo aqui é realmente construir a maior rede de inovação feminina do Brasil, e para isso a gente precisa de apoio, pessoas como vocês que acreditam nesse movimento, nesse projeto, e que possam nos ajudar. Então, é muito valioso esse momento, e eu gostaria muito que todas vocês compartilhassem essa oportunidade. E aí eu gostaria, Cíntia, que você introduzisse para a gente, primeiro, como vai ser essa dinâmica, antes mesmo da gente entrar no conteúdo, para elas entenderem. São 5 encontros online, não é isso? Isso mesmo. Então, como eu falei, é um prazer todo meu, todo nosso, em nome do Sebrae. Eu agradeço pela oportunidade da gente poder fazer parte, porque esse também é o propósito do Sebrae, de contribuir. E quando a gente se depara com um projeto tão valioso, tão genuíno, tão bem organizado como o de vocês, a gente fica muito feliz em poder somar, poder contribuir. Então, para quem está nos assistindo, saibam que a gente preparou com muito carinho uma jornada para vocês, né? Na própria inscrição, no próprio link de inscrição que a gente divulgou, a gente colocou lá, Jornada Mulheres que Inovam e Sebrae, porque a gente preparou mais do que um conteúdo, a gente organizou certinho para vocês, com muito cuidado, os conteúdos que fizessem parte desde uma introdução até ir aprofundando o conteúdo, que esse conteúdo vai sendo cada vez mais estruturado até chegar no conteúdo de inovação, que é esse o propósito. Então, já vou dar um spoiler aí, que a cereja do bolo dessa jornada é um encontro presencial. Nós estamos criando inovações, né? É algo inédito em um encontro presencial, principalmente aqui no Sebrae, nós estamos criando algo inédito, estamos inovando até nos encontros presenciais. Então, dando um spoiler aí, essa jornada é para preparar vocês para esse encontro presencial, tá bom? Hoje, o conteúdo, ele vai ser estilo oficina, estilo aula, né? Vou fazer perguntas para vocês, gostaria que vocês interagissem comigo no chat. Quando tiver alguma pergunta, vocês podem colocar ali. Pode ser que durante a aula, a live, a oficina, essa resposta venha, mas não se acanhem em perguntar, em comentar, porque a gente quer a interação de vocês, tá? Então, é uma aula, mas é uma aula que a gente quer saber se está criando, se está suprindo as expectativas de vocês, se está ficando claro. Então, a gente quer sim que vocês interajam com a gente, fiquem à vontade para falar no chat. E como eu vou estar com um slide aqui, vou estar empolgada no conteúdo, as meninas podem me interromper, a Mari, a Helena podem me interromper quando tiver alguma pergunta ou alguma contribuição, tá bom? Então, quando eu tiver um assunto e vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade também. Certo, então ótimo, muito bom. Como ela disse, é uma trilha de 5 semanas e que culmina no dia 12 de agosto num evento presencial, mas logo, logo vocês vão saber mais detalhes. Por isso, vocês precisam estar nos nossos grupos, fazer parte da nossa comunidade para ficar sabendo de toda a nossa programação. E temos direito a um certificado, né, Cíntia? Para quem assistir algumas lives com a gente, qual que vai ser o critério? Fala para elas. Ótimo. Bom, então cada conteúdo, cada live do Sebrae, vocês têm direito a um certificado do tema que a gente tiver. A premissa é que seja assinada uma lista de presença ao vivo. Então, tanto da própria apresentação, eu criei um QR Code lindíssimo que vocês vão ver, eu inovei até no QR Code, olha que legal. E eu vou colocar também
o link desse formulário. Quem não quiser pegar pelo QR Code, pode ir pelo link. O que a gente precisa, até para níveis de auditoria? Como é uma lista de presença, ele precisa ser preenchido durante a nossa apresentação, no máximo até 15 horas. No registro, ele é automático, esse registro do horário. Então, contanto que essa empreendedora, que não precisa ter CNPJ, pode se inscrever, pode assinar a lista de presença, mesmo sem CNPJ, contanto que ela faça esse preenchimento da lista de presença, ela vai receber esse certificado do tema que a gente estiver ministrando nesse dia. Muito bom. Então, eu vou subir aqui a sua apresentação para a gente começar esse papo maravilhoso, e vocês continuem aqui colocando suas observações aqui nos comentários do YouTube, e lembrando também que a gente está transmitindo ao vivo no Instagram e no LinkedIn. Então, deixa a pergunta de vocês aí também, porque logo, logo a gente vai começar a interagir com vocês para que a gente possa conhecer vocês melhor e também saber como a gente pode ajudar. Muito bom. Olha só que legal. Seja uma empreendedora com atitudes certeiras. Hoje a gente vai falar sobre comportamento empreendedor, mas a gente não vai falar daqueles comportamentos empreendedores que são já avançados. A gente precisa começar com a introdução. A gente precisa entender aquele básico para a gente fazer o arroz com feijão bem feito, não é mesmo? Então, hoje o nosso conteúdo é sobre comportamento empreendedor. Vou trazer também alguns exemplos, alguns cases de sucesso, e vocês vão perceber que é muito simples, muito fácil ter comportamentos empreendedores certeiros. Vamos lá? Todas preparadas? Então, vou seguir aqui. Me apresentando, né? Acho que sobrepôs um pouco aqui, peço desculpa, mas eu sou a Cíntia Kelly, para quem não me conhece. Eu sou analista de negócio sênior do Sebrae Leste 2. Eu sou graduada em administração, pós-graduada em neurociências, e hoje uso a neurociência para conseguir cada vez mais ajudar os empreendedores a entender a mente do seu consumidor, do seu público, do seu cliente ideal, do seu público-alvo, e é muito efetivo, gosto muito de fazer essa desmistificação, né? Para quem não me segue ainda no Instagram, é Cíntia Kelly Oficial. No final, vou colocar aqui também o QR Code do meu Instagram novamente, tá bom? E sempre que você precisar, nos procure o Sebrae da sua região, procure o Sebrae de forma digital. Nós sempre estaremos disponíveis para te auxiliar, seja numa ideia de negócio, seja para você que começou e ainda não se formalizou, para você que já se formalizou e para você que já é uma EPP, empresa de pequeno porte, nós temos muitas soluções para vocês também. Hoje, vocês estão conseguindo, só confirmem para mim se vocês aí estão conseguindo ver a tela da apresentação, tá bom? Quem estiver vendo, me ouvindo bem, já coloca aí no chat que tá tudo ok, tá bom? Hoje nós vamos aprender um pouco das competências cognitivas, atitudinais e operacional também, tá bom? Vamos abranger essas 3 áreas. Olha só. Então, o que a gente vai aprender hoje mais na íntegra, né? Os passos iniciais para empreender, mesmo para quem já começou, é ideal, né? Eu já fui empreendedora, gosto de citar que já fui empreendedora, eu já estive aí desse lado. Então, eu falo tudo com muita propriedade, né? Porque às vezes é muito fácil falar de teoria, é muito fácil tentar aplicar apenas uma teoria para o cliente empreendedor, né? E na realidade ele acaba falando, bom, na realidade não é assim. Então, como eu já estive aí do lado de vocês, como eu já fui empreendedora, eu falo tudo com muita propriedade, tá bom? E quando a gente começa a empreender, não sei vocês, mas pelo menos eu, não comecei muito tudo planejadinho, tudo bonitinho, tudo organizado.
não sabia muito o que era empreendedorismo, não tinha feito exatamente o meu plano de negócio, a gente só vai, né? Então, quando eu falo aqui passos iniciais para empreender, eu não estou conversando apenas com quem vai iniciar. Para você que já iniciou no empreendedorismo, é para você também. Não importa em qual momento você esteja do empreendedorismo, é sempre válido nós pegarmos todo esse conteúdo e começar a aplicar, mesmo para quem já está no caminho, tá bom? Então, a gente vai falar os passos iniciais do empreendedorismo, como transformar a necessidade em oportunidade, comportamento empreendedor, as características do comportamento empreendedor e empreender é para você. Então, como eu já falei, quando vocês tiverem dúvida, pode levantar a mão, pode chamar no chat e as meninas vão me auxiliar também, tá bom? Olha só que legal, gente, eu trouxe um conceito de empreendedorismo que eu acho muito legal citar para vocês, ó. Empreendedorismo é a disposição para identificar problemas e oportunidades, investir recursos e competências na criação de um negócio, projeto ou movimento que seja capaz de alavancar mudanças e gerar um impacto positivo. Olha que legal quando a gente começa a pensar nesse conceito. E aí, eu pensando nesse conceito, você se considera empreendedor ou empreendedora? Pensando nesse conceito, já vão pensando aí, tá bom? O empreendedorismo, ele se encaixa muito na regra de Pareto. Quem aí conhece a regra de Pareto? Gente, quando eu aplico a regra de Pareto, ela funciona para tudo, é muito legal. Coloquem aí no chat quem já ouviu falar da regra de Pareto 80-20. Olha só. A projeção do sucesso do negócio, 20% das ações de um indivíduo impactam em 80% dos resultados. Vocês sabiam disso? O outro exemplo aqui, ó, 80% dos lucros provém apenas de 20% dos clientes. E 80% das suas vendas vem de apenas 20% dos seus produtos. Comecem a analisar esse 80-20, que vocês vão ver que se encaixa para muita coisa. Então, é uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que é bem relevante, tá? E aí, eu já vou começar com um case de sucesso aqui. Olha que legal, né? Essa empreendedora, ela fazia atendimentos de cabeleireira em casa. Então, ela ia até a residência dos clientes e lá ela fazia o atendimento de cabeleireiro. Só que ela tinha uma dificuldade. Toda vez que era o momento do cliente lavar o cabelo, principalmente a mulherada, ela tinha uma dificuldade porque a cliente demorava no banho, ou a cliente não podia, aí dava aquela bagunça, atrasava o trabalho dela. E ela pensou, como é que eu resolvo esse problema para o meu negócio? Então, ela desenvolveu um lavatório portátil. Foi um sucesso tão grande. Quando ela trouxe isso para o Sebrae, a gente já indicou para ela registrar a patente da ideia, e o negócio foi tão inovador que hoje ela não só vende para outros profissionais, como ela exporta. Olha que legal, uma ideia muito, muito boa, que se ela tivesse deixado para lá essa dor dela mesma como profissional, hoje a gente não teria essa oportunidade, né? Olha só. E aí, empreender por necessidade ou por oportunidade? Eu gostaria que vocês escrevessem aí para mim. Quem começou a empreender por necessidade, porque não conseguiu se recolocar no mercado, ou porque as vagas que estavam no mercado não supriam as suas necessidades, sejam elas financeiras ou expectativas de propósito, né? Ou se você começou a empreender por oportunidade. Então, escrevam aí no chat. Quem começou a empreender por necessidade, escreve necessidade. E quem começou a empreender por oportunidade, assim, viu que tinha algo que ela poderia solucionar, percebeu no mercado que existia uma dor que ela poderia trazer soluções, e aí sim começou a empreender por oportunidade do mercado. Então, escrevam aí, necessidade ou oportunidade.
E eu vou explicar um pouquinho mais. A necessidade é quando alguém é levado a empreender por razões alheias à sua vontade, né? Então, como eu falei, o desemprego, estagnação na carreira, ou necessidade de renda extra, né? Esse tipo de empreendedorismo, na maioria das vezes, ele é uma forma de contornar um problema, né? Próprio. Já quando a gente empreende por oportunidade, que pelas estatísticas é bem pouco mesmo, é quando a gente percebe, a gente identifica, analisando o mercado, a gente identifica que existe algo que possa ser solucionado e que ainda não está sendo feito, ou está sendo feito muito pouco, ou não da maneira que você percebeu que você consegue solucionar. Olha que legal. E então, olha que legal, gente, eu fiz um QR Code super inovador para vocês. É um QR Code que ele tem o material das lições de casa, tá bom? As lições de casa vão ser passadas para vocês que se inscreveram. Fiquem tranquilas para quem não quiser pegar o QR Code agora, mas a gente consegue inovar até num QR Code, olha que bonitinho, cheio de coraçãozinho, nas cores que você quiser. Depois, quem quiser saber mais, eu posso explicar também, tá? Então, aqui existe uma lição de casa que depois eu vou mandar para vocês possam praticar o que a gente está aprendendo aqui na live, tá? Então, como eu falei, fiquem tranquilas que depois, para todo mundo que se inscreveu, ou para quem assinar a lista de presença, se eu não me inscrevi, mas eu vou assinar a lista de presença, eu mando individualmente para vocês esses materiais, tá bom? Fiquem tranquilas. E olha só, eu trouxe algumas estatísticas aqui para vocês que eu acho bem importante citar. 46% das pessoas que começaram a empreender não sabiam o número de clientes que teriam e os hábitos de consumo desses clientes. Olha só, quase a metade. 38% não sabiam qual era o capital de giro necessário para abrir esse negócio. 39% não sabiam nem sobre os concorrentes que teriam. 46% não procuraram ajuda de pessoas ou de instituições para a abertura desse negócio. 55% não planejaram como que a empresa ia funcionar. E 50% não determinaram nem o lucro. Sério isso, né, gente? Como muito a gente está despreparado, né? Eu acho que é uma questão até cultural do nosso país, não é, Cíntia? Não é, Mariane? O que você acha? Porque eu vejo que muitos empreendedores estão empreendendo na raça, literalmente, aprendendo com o erro, perguntando e indo e se jogando no mercado, mas a gente vê que a gente está despreparado como nação, assim, né? A gente não tem nem mesmo esse apoio. Hoje em dia, a gente já vê um movimento na educação, né, que é propício, que ajuda os jovens a entender algumas dinâmicas, mas a nossa geração não teve esse apoio, né? Então, a gente precisa trabalhar essa cultura, não é? Eu acho que tem uma questão de que como a gente começa a empreender por necessidade, a maioria de nós, a gente vai fazendo para sobrevivência. E ok, né? Mas em dado momento, a gente precisa começar a amadurecer o negócio para gerar essa mínima governança, ou seja, como é que a gente olha para o nosso negócio e estrutura quantos clientes que a gente quer. Sabe as metas? Quando a gente trabalha em CLT e a gente tem as metas para cumprir da empresa que a gente trabalha, a gente tem que fazer exatamente essa função na nossa empresa também. Sabe, a CEO de mim mesma é como é que a gente estrutura a partir de um determinado momento, que a gente sabe que é um pouco ilusão a gente achar que a gente vai estruturar desde o começo, dado que muitas vezes a gente começa a empreender na necessidade. Mas já que começamos a empreender, como é que a gente parte para um nível 2 de estruturação, né? Que é exatamente isso que você está trazendo, né, Cíntia? Como é que a gente estrutura? Qual é o lucro que a gente quer ter? Qual é o nosso prolabore? Qual que é? Quantos clientes? Qual é o sonho grande que a gente quer ter dessa empresa?
sabe? E aí, a partir daí, começar a construir o passo a passo. Olha que incrível. A Camila trouxe no chat que ela começou a empreender depois que ela engravidou da primeira filha, e foi por necessidade. E aí eu me recordei que provavelmente aqui nessa live tenham muitas mães que estão nessa situação, que começaram a empreender depois que viraram mãe. Eu também não estou por fora, também sou mãe. Provavelmente algumas estejam aqui na mesma situação que eu agora. O meu filho, por causa do tempo, ele ficou doentinho, então pode ser que ele apareça aqui atrás, mas provavelmente vocês estão nessa mesma situação e vocês vão entender, né? Mas é isso mesmo, Mari, muito boa a sua colocação. E olha só uma outra estatística aqui, que interessante, né? A taxa de sobrevivência das empresas, né? Vocês acham todas essas estatísticas, principalmente na AGEM, que é do Sebrae, a taxa de sobrevivência, se a gente falar que ela aumentou para 77, não é uma taxa real. Por quê? Muitas empresas, elas não registram o fechamento porque acaba sendo caro, né? E quando é MEI, também, muitos MEIs estão ativos por conta do INSS, ou eles não estão operando no empreendedorismo. Então, se a gente for falar uma realidade, só 4 pontos percentuais que a taxa de sobrevivência das empresas aumentaram. Então, o que a gente quer dizer? Que 42% não estão sobrevivendo há 2 anos, estão fechando. Então, é jogado fora recursos financeiros, recursos de tempo, a frustração, tudo porque não houve um planejamento, um comportamento empreendedor e um planejamento correto para sobreviver depois desses 2 anos, né? Então, olha só, antes de empreender, o que é muito importante? Tem que pensar o quanto eu pesquisei sobre o setor que eu quero atuar. Tem que pesquisar sobre os concorrentes, os principais problemas, o que funciona, o que não funciona, cenários futuros, né? Qual é o problema ou a dor que eu vou resolver? O que eu resolvo, o que eu transformo? Eu sempre falo isso para os meus clientes. O que você transforma? O que você resolve? Porque o seu cliente, ele não quer saber parte técnica, ele quer saber o que você resolve e em quanto tempo. É isso. E outra coisa muito importante é se a sua ideia foi validada por aqueles familiares que te amam, que vão falar que sempre está tudo lindo, maravilhoso, ou ele foi validado por especialistas. Tem a Mariar, tem o Sebrae, tem especialistas que vão te falar a verdade, né? Então, tem um caso no interior, que ele queria abrir um mega restaurante à la carte, e aqui na cidade não tem, e foi lá no Sebrae, eu descobri que aqui na minha cidade não tem restaurante à la carte, eu vou abrir, vou fazer um sucesso, vou ficar rico, e aí a gente falou, opa, peraí, por que nessa cidade não tem restaurante à la carte? Vamos descobrir. Então, com umas pesquisas básicas na internet, a gente conseguiu identificar que o público dessa cidade não tem renda para o tipo de restaurante que ele queria abrir. Então, não é porque não tem que você vai fazer, você precisa analisar o mercado para entender o porquê que não tem, se realmente é uma oportunidade, ou se não tem porque ali não é uma oportunidade. Olha só quanto recurso de tempo e dinheiro que a gente economizou para esse empreendedor, né? Então, olha só, a análise de mercado é o passo em que você vai pesquisar sobre a área que você quer se inserir. Então, tá, é prestação de serviço? É comércio? É indústria? Legal, começa por aí. Você precisa, né, descobrir se o seu negócio é um varejo, se é alimento, se é engenharia, se é tecnologia. Aí dali você vai afunilando, você vai usando como um funil, né? Que nem eu sempre brinco. Ah, o que você trabalha? Moda feminina. Tá, moda feminina, mas e? A moda feminina, ela tem moda evangélica, ela tem moda fitness, moda praia, tem vários nichos, né? Então, você pensar só no grande, não vai te trazer informações de análise do mercado, tá bom?
Legal. E aí, para fazer a análise de mercado, mesmo que você, como eu citei no início, mesmo que você já está, nunca é tarde para você fazer, tá? Então, quem são meus concorrentes? Não existe em nenhum lugar dizendo que é proibido você ir lá caroçar no seu concorrente. O seu concorrente não é seu inimigo, ele é uma excelente oportunidade para você entender o mercado. Você quer se fazer de cliente oculto, tudo bem. Se você quer chegar lá e falar, olha, eu vou abrir um negócio desse, o que você pode contribuir comigo? Pode ser que você encontre pessoas legais, mas sempre analise os seus concorrentes diretos e concorrentes indiretos. Concorrentes diretos são aqueles do seu entorno, aqueles que o seu concorrente pode escolher entre você e ele, e o indireto é aquele que talvez está na internet, é aquele que talvez está num shopping, um pouco mais distante, mas analise. Público-alvo, na minha opinião, é o principal, tá bom, meus amores? Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui, quem sabe exatamente quem é o seu público-alvo. Bora lá, coloca aí no chat. Eu sei ou eu não sei. O seu público-alvo, o seu cliente ideal. E não adianta falar para mim, eu sei quem é meu cliente ideal, meu público-alvo, eu atendo de 17 a 65 anos. Opa, peraí. E a sua comunicação? Será que a pessoa de 17 é a mesma comunicação que você fala com a de 65 anos? Né? Você já viu a parte demográfica, geográfica, psicográfica do seu público-alvo? Pensa aí. Você precisa analisar o conceito, né? Como eu falei, da moda feminina, tá? Mas qual vertente? Qual tipo de cliente, né? Analisar o preço. O preço está condizente? O seu preço está condizente com o seu público-alvo, com o mercado que você quer atingir? Vamos pensando aí. E o nome, o logotipo, é muito importante pensar também porque o formato e a cor da sua marca precisa conversar com o seu público-alvo, tá? Pensem que tem a psicologia das cores, por exemplo, isso é muito importante para você não se lançar no mercado ou readaptar a sua marca no mercado e de repente ter algo negativo aí, tá bom? Lá no caderno de ferramentas que eu vou mandar para vocês, no kit de ferramentas, no manual do cliente, vocês vão ter uma ação de fazer a análise do mercado do seu negócio, tá bom? Vocês vão treinar tudo aí de lição de casa, vai ter bastante atividade para vocês fazerem e treinar o que a gente está aprendendo aqui. E olha só, aproveitando aqui que já passamos alguns minutos do início, eu também inovei aqui na lista de presença. Vou colocar aqui no chat com as meninas para que vocês possam colocar no chat do YouTube também, Helena. Quem quiser assinar a lista de presença pelo QR Code, esse é o QR Code bonitinho, e as meninas vão me auxiliar aí também com o link, que é o mesmo, né? O link é o mesmo do QR Code, para que vocês possam preencher a lista de presença, principalmente para quem quer receber o certificado desse tema maravilhoso. Cíntia, esse link que você mandou aqui para compartilhar é o mesmo do cadastro que algumas já fizeram? Ou é um link novo? Excelente pergunta, Helena. Certo. A gente está fazendo a inscrição, né? A inscrição para quem tem interesse em participar dessa jornada. Então, o link de inscrição, ele serve apenas para a gente ir armazenando as interessadas de participar na nossa jornada para que a gente possa se comunicar de forma mais próxima. Já o link de presença, ele é realmente para quem está aqui com a gente. Tá bom, a lista que eu mandei agora, certo? Isso, a lista de presença, perfeito, é esse mesmo. A lista de presença é mais para quem está aqui com a gente agora e principalmente para quem quer receber o certificado, porque o certificado só pode ser enviado para quem está aqui presente ao vivo com a gente. Combinado? Combinado. É isso aí. Olha que bonitinho esse QR Code também. Verdade, bom, ficou lindo. Então, vocês colocaram aí o link também para elas pegarem no chat, né?
Combinou com a minha garrafinha aqui, ó, Mulheres que Inovam. Ai, que lindo! E vocês perceberam que no meio está escrito Mulheres que Inovam? Olha, tem o logo no meio. Isso aí. Ai, eu adoro uma purpurina, viu, gente? Adoro, às vezes eu exagero. Imagina. Então, antes da gente abrir um empreendimento é necessário? Se, então quer dizer que eu já abri meu negócio, eu já tenho meu negócio, eu não posso fazer isso? Não, não é isso que a gente está falando, que nunca é tarde para fazer essas atividades, né? Então, começa a pensar, qual é a ideia do meu negócio? Qual é o propósito? O que eu resolvo? O que eu transformo? Para que eu estou aqui, né? O que eu preciso investir nesse negócio? Eu preciso investir tempo? Eu preciso investir recursos? O que eu preciso? Vamos pensando. E esse plano de negócio que eu estou falando, ele é um documento que ele descreve, né, por escrito, que pode ser digital, pode ser no caderninho, para quem prefere, na cartolina, como você preferir. Você precisa colocar os objetivos do seu negócio. Quais os passos que precisam ser dados para você alcançar esses objetivos, para que você consiga diminuir os riscos e as incertezas, principalmente ali no papel. Porque geralmente quando você está fazendo esse plano de negócio, e aí você percebe que às vezes os caminhos que na nossa cabeça a gente achou que seria fácil trilhar, tem talvez riscos, incertezas, que aí no papel a gente consegue pensar melhor do que depois que a gente já está ali atuando, e aí resolver o que já aconteceu na realidade é muito pior do que a gente resolver primeiro no papel antes de acontecer, tá bom? Então, o plano de negócio, ele permite identificar e restringir os erros no papel, ao invés de cometê-los no mercado, tá bom? E aí, também vai ter no caderno de vocês, no caderno que eu vou enviar, fiquem tranquilas, aqui é mais para vocês anotarem os insights que vão dando para vocês. Quem está aí com o papel e caneta na mão, anotem somente os insights que vêm na sua cabeça, as ideias, tá bom? Porque esse material vai ser disponibilizado para vocês, tá? Então, basicamente qual a atividade proposta, qual é a missão, para você se posicionar em relação ao seu público-alvo, ao mercado, quem são seus clientes, como que será organizado, aonde que vai ser localizado, estou falando tanto fisicamente quanto online, qual que vai ser o horário de funcionamento, o que vai ser vendido, quais são os produtos, serviços, benefícios, colocar tudo isso, tá? Aqui também tem o sumário executivo, colocar os dados, né, dos empreendedores, os dados do empreendimento, missão, a forma jurídica, enquadramento, capital social, fonte de recurso, isso também é importante, tá? O Sebrae, ele disponibiliza tanto online quanto num Excel enorme, todas essas informações. Se você quiser preencher, a gente também pode te mandar, ou você pode colocar plano de negócio no Google, e você vai conseguir encontrar tanto um sisteminha que o Sebrae disponibiliza para que você consiga organizar isso, quanto se você quiser baixar o arquivo, né? Ai, Cíntia, olha, não gosto muito de escrever, acho isso muito institucional, eu sou mais criativa, eu sou mais visual, como que eu faço? No final eu vou dar essa dica para vocês, mas dando um spoiler, é o quadro Canvas. Então, quem conhece o quadro Canvas, já escreve aí no chat, eu conheço ou não. E mais no final eu vou falar para vocês, tá bom? Só um minutinho. E é legal que o Canvas você pode brincar com os post-its ali para organizar, mas ela vai mostrar como que funciona. Então, meninas, muito importante que vocês compartilhem essa live com o maior número de pessoas possível. É importante também que você já agende aí a sua próxima live, que é no dia 24/6. Então, a gente vai ter uma programação e essa trilha continua, é uma continuidade. Então, se você perde a próxima live, você vai perder um pouco, né, dessa estrutura que a gente está construindo para vocês. Então, 24/6, faça o planejamento e transforme a crise em oportunidade. As lives vão acontecer junto com o Sebrae a cada 15 dias. Então, 24/6, você já tem um compromisso com a gente ao meio-dia. Já marca aí na agenda. Isso mesmo. Então, olha só,
A Zoe Moda Íntima, ela começou a produzir peças, né, de lingerie, de moda íntima feminina. E ela tinha um público-alvo apenas mulheres, né? Então ela começou a pensar que ela gostaria de ter outros públicos-alvo, mas ela queria fazer de uma maneira bem estruturada. Então ela procurou o Sebrae, a gente ajudou ela a organizar. Hoje ela tem muitos outros públicos-alvos, então ela fez peças infantis, infanto-juvenil, masculina, e com organização ela conseguiu ter mais que um público-alvo. Se a gente não tiver muito claro esse plano de negócio, se a gente não tiver muito claro essa organização, não dá certo. Tá? Então, eu trouxe esse exemplo muito legal, que é outra empreendedora que está tendo muito sucesso, porque ela fez o plano de negócio assertivo, tá bom? Agora, olha só, gente, esse fofinho bonitinho aí é o David Macklin. Ele resolveu estudar, ele é de Harvard, né? E ele resolveu estudar sobre as pessoas de sucesso no empreendedorismo mundialmente. Ele começou a querer identificar quais eram as habilidades, quais eram os comportamentos parecidos dessas pessoas de sucesso no empreendedorismo. E aí, né, ele conseguiu identificar 30 características do comportamento empreendedor, que ele nomeou de CCS. Ele mapeou essas características em comum dessas pessoas de sucesso, quais eram as habilidades, tudo, e ele criou esse mapeamento e disponibilizou para o mundo, né? Olha que legal. Então, hoje existem 30 comportamentos empreendedores, que são habilidades em comum. E aí, a gente pensa, poxa, e se eu não tiver essas 30, quer dizer que eu não posso empreender? O que vocês acham? Coloquem aí no chat, meninas. Vocês acham que se a gente não tem, tá tudo perdido? Já era? O que vocês acham? Ou dá para a gente se capacitar e para a gente desenvolver habilidades que a gente precisa melhorar? Coloquem aí no chat. Enquanto isso, eu vou até contar para vocês que a ONU pegou todo esse conteúdo e desenvolveu uma imersão, desenvolveu um treinamento onde o Sebrae, ele é o único autorizado a ministrar essa imersão de 6 dias. Se chama Empretec. Quem já ouviu falar em Empretec? E quem é empreteca, já coloca aí, estou empreteca, porque é um título muito legal. Esse curso, essa imersão, ela é tão intensa que grávidas não podem fazer, amamentando não pode fazer. E você passa por uma entrevista para saber se você pode fazer naquele momento ou não. E não é estratégia de marketing, porque muita gente reprova. São 6 dias, das 8 às 20, que você vai ficar ali. Ah, Érica e a Galo é empreteca, parabéns! E a Érica, então, sabe que é, segredo, a gente não pode contar o que acontece lá. E você não pode repetir esse curso. Ele, uma vez que você fez, você nunca mais pode fazer. Ele é incrível, ele é transformador, ele é uma virada de chave, aonde você treina e desenvolve as habilidades que você precisa. Então, para quem respondeu aí que você pode sim desenvolver a habilidade que você não tem, a Vanessa Lins também, ela já é empreteca. Ah, que delícia, gente! Então, a gente pode desenvolver essas características, tá bom? A gente fortalece as que a gente já tem muito bem e desenvolve. E olha que legal, no caderno de ferramentas de vocês, lá tem um quiz, um questionário para você saber qual comportamento empreendedor você já é forte e qual você precisa desenvolver. Vou falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? Então, eu separei aqui para vocês 3 conjuntos para a gente falar dos mais importantes, que é o realização, planejamento e poder, tá? No conjunto da realização, tem a busca de oportunidades e iniciativas. Vocês aqui já estão de parabéns, né? Porque vocês estão buscando oportunidades, vocês tiveram iniciativa de estar aqui com a gente ao vivo, para que vocês consigam encontrar oportunidades. Então, vocês já estão de parabéns. Correr riscos calculados, né? Eu gosto de falar assim. Se você pegar e atravessar uma rua,
você correu o risco. Agora, se você olhou para um lado, olhou para o outro, viu se o farol fechou, aí você já está correndo um risco calculado. Porque por mais que você atravesse, pode aparecer um motoqueiro doido aí, né? Mas você olhou para o farol, você olhou de um lado para o outro, então você calculou esse risco, tá bom? Persistência, que não é teimosia, hein, gente? Persistência não é teimosia. Tem até aquele meme, né, do moço que tá cavando a mina, assim, e faltava só um pouquinho para ele chegar no diamante. É sobre isso, é sobre persistência, mas não pode ter teimosia. Exigência de qualidade e eficiência, eu sei que a mulherada nesse quesito é nota 1000, né? A gente sempre precisa buscar excelência na qualidade e eficiência, mas cuidado com o perfeccionismo, para isso não atrapalhar. O comprometimento com o nosso negócio, né? Vocês aqui também estão de nota 10, porque vocês estão comprometidas com o negócio de vocês, buscando essa capacitação. Quando a gente fala de planejamento, é a busca de informações, tá? Então, não só a busca de informações do seu negócio, a gente precisa entender o mercado, a gente precisa entender o nosso público-alvo, porque pode ser que algo indiretamente afete o comportamento de consumo do nosso público-alvo. A gente precisa estar atenta a essas informações. Estabelecimento de metas, a gente precisa estabelecer metas pessoais, metas profissionais, senão tem aquele, né, ditado, se a gente não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, não é mesmo? Então a gente sempre tem que estabelecer as metas de forma estruturada. Vou falar mais para frente um pouquinho da Meta Smart, que é uma ferramenta bem legal, que eu uso até no meu final de ano, para fazer a declaração das minhas metas, tá bom? Planejamento e monitoramento sistemático. Então, como a gente falou, a Mari também falou, a Helena, a gente precisa planejar, legal, a gente precisa estruturar, organizar, mas a gente também precisa medir, monitorar se está dando certo. E tá tudo bem se a gente precisar mudar a rota, mudar o caminho. Tá tudo bem. O importante é você estar consciente disso, tá bom? E no poder, é o poder de persuasão e rede de contatos. Na minha opinião, encontros de negócios, rede de contatos é a maior moeda que a gente pode ter. Poder de persuasão. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Quero que vocês respondam aí no chat. Quem aqui tem certeza absoluta que o seu produto ou serviço é maravilhoso? Escreve aí, eu. Se você tem certeza que o seu produto ou serviço é incrível, é muito bom. Escreve eu aí no chat. E aí eu pergunto para vocês. Se você sabe que o seu produto ou serviço é muito bom, por que a gente não pode persuadir o nosso cliente a comprar, se a gente sabe que é muito bom? A Glória, isso aí, Glória. Muito bom. Então, se a gente tem certeza que o nosso produto ou serviço... Suzy, também muito bom. Se a gente tem certeza, a gente pode persuadir o nosso cliente a comprar o nosso produto, a consumir o nosso serviço, certo? E aí também, na parte do poder, tem a independência e a autoconfiança. É muito importante a gente ter principalmente a autoconfiança no nosso negócio, tá bom? E olha só, eu trouxe mais um case aqui, muito legal, Nice Foods. Nice Foods, eles tinham um sócio, esse casal tinha um sócio, eles queriam inovar, eles queriam fazer leite em potes, em forma de pasta, né? Eles queriam fazer leite em pasta, eles queriam fazer leite vegano e queriam fazer um monte de inovação em formas de vegano e do leite. E aí o sócio sempre ficava assim, mas acho que não vai dar certo. Essa inovação não é muito legal, né? E aí, gente, o sócio decidiu se demitir, ainda bem, senão logo eles iam demitir o sócio. E aí, esse casal começou a botar em prática as suas inovações. Gente, depois vocês pesquisem aí, Nice Foods. Um sucesso, eles cresceram de uma maneira tão estrondosa que eles tiveram a autoconfiança de que aquilo valia a pena, porque não existia concorrente, não tinha ninguém que estava fazendo. E o sócio, né, tinha medo, porque ninguém está fazendo. Então, inovar é sobre isso, é sobre você ter autoconfiança,
fazer todo o estudo, claro, obviamente, né? De mercado, de público-alvo, como a gente falou, e depois colocar em prática, que esse é o mais importante, porque, como diz o Dr. Lar Ribeiro, o cemitério está cheio de boas ideias, né? Então a gente tem que colocar em prática, tá bom? E olha só, aqui é o momento da gente refletir, e aí eu vou querer um pouco da contribuição da Mari, da Helena, né? Diante dessa primeira parte que eu falei aqui para vocês, para as espectadoras aqui. Você tem consciência, então, que empreender não é só chegar e fazer, como aqui na de baixo, não é só pôr a mão na massa, a gente precisa fazer toda essa consciência de planejamento, de estratégia, né? E aí, diante disso, eu quero saber, você se vê como empreendedor? Porque lá no Sebrae, a gente fala, você é empreendedor? Fala assim, não, eu sou MEI. Mas por que você... Não, eu não sou empreendedor, eu não tenho CNPJ ainda. Mas você já tem o seu negócio, você já empreende, você já está colocando a mão na massa para fazer as coisas acontecerem, né? E que outras perguntas a gente precisa se fazer para a gente se colocar, se posicionar como empreendedor, como empresário, sim. Não importa se você não tem um CNPJ ainda, não importa se você é MEI, né? Como que a gente faz para se colocar nesse lugar? Sim, eu sou empreendedor, sim, estou buscando essa informação com a Cíntia está falando que precisa a gente se organizar um pouco melhor, mas se empodere desse empreendedorismo, né? Eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês podem contribuir, Mari e Helena? Isso é muito interessante, acho que por isso a gente começa a live falando sobre comportamento empreendedor, né? A gente sempre fala que empreender vai além de ter um negócio, mas é um comportamento, são competências, são habilidades. E eu tenho uma palestra que eu começo com uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Agora vai explodir um pouco a cabeça, mas acho que é uma provocação necessária. Você é empresária ou é empreendedora? Será que é igual? Será que é diferente? Ou você que está aí nos assistindo, que é um homem, também é empreendedor ou é um empresário? Então, quando a gente fala de ser empreendedora, ser empreendedor, a gente está atrelando muito mais as habilidades e competências de empreender, a paixão pela ideia, a paixão pelo negócio, a paixão pelo propósito, a visão. Então, quando eu falo de empreendedores, eu estou falando de competências muito importantes que atrelam um conjunto de pensamentos, iniciativas, estratégias, comportamentos e pensamentos, principalmente, que vão tornar uma pessoa um empreendedor. Empreendedor, ele tem essa visão bem ampla, está sempre atento, atenta ao que tem de novo, tem uma percepção aguçada para entender e ouvir o mercado. Então, a pessoa empreendedora, ela tem essa paixão por buscar, por aprender. Então, eu vejo uma diferença no comportamento empreendedor e o comportamento do empresário e da empresária muito grande, porque a empresária, ela normalmente ela é mais focada, isso a gente falando de mentalidades, tá? Então, estou falando da mentalidade empreendedora e da mentalidade do empresário ou da empresária. Então, a empresária, ela vai ter um foco principal no planejamento, na organização, no plano, né? E na estrutura. Então, é uma visão mais de organizar toda essa estrutura, é uma visão das planilhas, né, Mariane? Das planilhas, da gestão. Então, a gente fala de mentalidades que algumas vezes a gente encontra numa mesma pessoa. Eu conheço pessoas que têm uma mentalidade empresarial fantástica e uma mentalidade empreendedora fantástica. Ela consegue trazer estrutura, ordem, organização e planejamento, e ela consegue ter a paixão, a visão, a vontade de fazer, de acontecer, de aprender, de se desafiar. Então, se não existe essas duas pessoas em você, não se preocupe, porque é para isso que existem as parcerias estratégicas. E aí a gente se complementa.
De repente, você tem só a paixão, a visão, a curiosidade, querer aprender, você tem toda essa energia, mas, de repente, você não tem tantas habilidades, né, nessa questão da estrutura. Então, ou você aprende com outras pessoas, participa das lives do Sebrae, participa da comunidade Mulheres que Inovam e exercita isso, ou você traz também pessoas que têm ainda mais habilidades que possam te ajudar a se organizar nesse sentido. Então, quando você for escolher uma pessoa para ser sócia, sócio, parceiro, de alguma maneira, pense nisso. Quais habilidades que essa outra pessoa complementam em você? Porque se vocês tiverem a mesma mentalidade, tudo exatamente igual, vai ficar um buraco, vai ficar um gap. E aí você vai sentir essa necessidade que precisa desse equilíbrio. Então, era isso que eu queria comentar sobre comportamento empreendedor e o comportamento empresarial, que eu vejo que são coisas diferentes, mas que podem sim estar inseridas dentro de uma mesma personalidade ou não. E tudo bem se não tiver. Eu acho que complementando isso, para dar mais um boom na cabeça de vocês, a partir da pergunta da Helena, eu vou trazer mais uma, que foi quando me perguntaram, quando eu participei de uma mentoria de negócios, quando me perguntaram isso, mudou completamente o jogo da minha empresa também. Eu tenho a empresa já há 11 anos e sempre foi, né, de uma forma de sobrevivência. Eu ia fazendo, ia vendendo projeto, ia dando conta dos projetos. E aí já faz uns 3 anos que eu realmente comecei a estruturar a governança, enfim, comecei a estruturar de um jeito ainda mais, enfim, né, organizado, com metas, pensando em faturamento e tudo mais. E a pergunta que me fizeram, que foi o que mudou completamente o jogo, foi: qual é a cadeira da sua empresa que você quer sentar? Boa! Qual é a cadeira que você quer criar e sentar da sua empresa? Em qual sentido? De você vai continuar vivendo no operacional? Eu nunca me esqueço da pessoa que me perguntou. Era um hot seat, né? Que era uma provocação ali entre empresários e empreendedores. E nesse sentido de, e aí? Se você não estruturar o teu negócio, quem é que vai estruturar? Né? Quem é que vai levar o seu negócio para o próximo nível? Então, vou deixar também essa reflexão aqui. E acho que complementando uma questão da parceria, algo que vem funcionando muito em muitos empresários e empreendedores que eu converso, é que às vezes a gente não precisa fazer uma parceria de sociedade para o resto da vida, porque isso é muito tempo, né, gente? É muita coisa. É um e ainda casamento, mais né, Mariana? É um casamento. É muito difícil a gente saber como que a nossa empresa vai estar daqui a 5 anos. Haja visto a pandemia, que mudou completamente o ritmo dos negócios. Então, uma sugestão é fazer parceria por projeto. A Mariar faz muito parceria por projeto, gente. Tem um cliente aqui que a gente vai fazer uma trilha formativa focada em XPTO. Eu vou, diante do meu networking, qual é a parceira, o parceiro ideal que eu posso convidar para fazer parte deste projeto. E aí, isso vira muito mais... fácil de lidar, porque aí não é essa sociedade igual o casamento que é para sempre, bom, enfim, né, que tem que fazer esse acordo aí mais estruturado, pode ser para sempre ou não, mas enfim, né? E isso se torna até mais fácil de manejar. Então, é uma dica que eu dou mesmo, porque tem funcionado muito para minha empresa, assim. Eu não tenho sócio, eu sou a única fundadora e sócia, e tenho muita gente de parceria, assim, muita. E dependendo do projeto, vem uma parceira a mais. E aí é exatamente esse ponto que a Helena trouxe. Para esse projeto, eu tenho essa habilidade que o projeto precisa, mas tem essa habilidade aqui que eu não tenho. Quem é que no meu hall de networking, nas minhas parceiras, possíveis parceiras, e por isso a importância do networking, gente, para a gente ir construindo possibilidades, né? Conhecendo de fato as pessoas com genuidade mesmo, é assim que fala? Genuinidade, talvez? Isso, a gente entendeu. De forma genuína, né? Que não é só para vender, é para conhecer possíveis parcerias também, né? Então, esse é um tópico
porque eu acho que é muito importante a gente olhar, sabe? É verdade. Eu vou aproveitar esse gancho e pedir para que vocês escrevam aqui qual tipo de parceria você busca hoje. O que você acha que pode complementar? É alguém para ser uma sócia, uma parceira? É alguém para te dar ideia? É uma parceria em que sentido? Qual parceria ajudaria hoje no seu negócio, no seu empreendimento, nas suas ideias e nos seus projetos? Porque esse canal Mulheres que Inovam, além dos grupos da nossa comunidade, as lives, todos os encontros, sejam eles online ou presenciais, são oportunidades para a gente se conectar, para a gente se fortalecer. Então, é importante que você coloque aqui, você busca uma parceria, qual é essa parceria? Porque, de repente, é aqui mesmo que você encontra alguém que possa trazer, né, um complemento para o seu negócio ou para o seu projeto, tá certo? Então, já escreve aqui o que você busca nesse momento em termos de parceria, de conexão, como você pode ser ajudada. Ai, muito bom. Olha quanta contribuição maravilhosa. Obrigada, Mari, Helena. Muito obrigada. E como eu falei para vocês, no caderno de ferramentas que eu vou mandar para vocês, no manual do usuário, vai ter um autodiagnóstico do comportamento empreendedor. Então, eu adoro fazer esses tipos de quiz para me entender, para me compreender, e ali você vai poder fazer uma escala de 0 a 5, o quanto você se sente assim, o quanto você faz assado, e ali você vai conseguir identificar os seus comportamentos empreendedores que estão mais fortalecidos ou aqueles que você precisa desenvolver e fortalecer. Vai ser muito legal, vocês vão adorar essa lição de casa, vai ser bem gostosa, tá bom? E aí, entrando aqui, ó, no autodesenvolvimento, né? Então, a gente vai fazer essa análise, né? A gente vai fazer o autodiagnóstico, e aí, em seguida, a gente tem que ter um plano de ação, né? A gente não pode só, beleza, sei que eu sou boa nisso, sei que eu preciso desenvolver isso, e tá bom, obrigada, tchau. Não, a gente precisa ter planos de ação. Então, como que a gente faz para planejar esse autodesenvolvimento? A gente indica o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Como eu falei, vocês podem ficar tranquilas, que no material eu vou enviar para vocês sempre introdução e as atividades, tá? Então, eu quero que vocês anotem ideias, insights que vocês tenham, mas o conteúdo a gente vai mandar tudo bonitinho, explicadinho para vocês, não só a lição, mas também um pouco da introdução que a gente conversou, tá bom? O conteúdo, a teoria, tá bom? Então, o plano de desenvolvimento individual, ele é um roteiro pessoal com as estratégias, metas, prazos para desenvolver essas características, as capacidades e as características que você pretende alcançar, né? E aí, o que você precisa analisar, né? Como que eu realizo esse PDI, tá? Identificar as características que precisam ser desenvolvidas ou melhoradas. Depois daquele autodiagnóstico, você já vai ter clareza sobre isso. Então, aí você vai identificar quais são as características que eu preciso melhorar. E aí você vai definir os objetivos específicos e dedicar tempo para fazer esse PDI, tá? Eu aconselho, sempre me perguntam, Cíntia, quanto você indica de tempo para a gente pensar no estratégico da empresa, fazer o planejamento, fazer brainstorming. Às vezes, Cíntia, não dá para fazer brainstorming. Eu sou empresária, keep, né? Quem aqui é empresária, keep? Escreve aí no chat também. Eu sou. Empresária, keep. A maioria é. Como é que eu vou fazer brainstorming comigo mesma, né? Sim, é possível, tá? Eu mesma fazia e ainda faço, hein? Faço até assim, ó, visualizo uma mesa com os meus mentores ali e coloco o Dr. Larry Ribeiro, coloco o Tim Heavyecker, coloco alguns escritores, né? Deixa eu ver aqui do meu livro, Napoleão Hill, tá aqui atrás. Coloco o Napoleão Hill aqui e falo, o que eu faço agora de tal assunto? Gente, dá super certo, vou falar, hein? Só que aí o pessoal vai perguntar assim, de quanto tempo? Se você conseguisse reservar meia hora, 1 hora por dia,
para fazer isso, seria excelente. Ah, Cíntia, é impossível. Sei que é praticamente impossível. Então, pelo menos por semana, de meia hora a 1 hora por semana, para você se dedicar a fazer esse tipo de atividade de planejamento, de estratégia, tá bom? É a minha recomendação. Posso dar uma sugestão, Cí? Claro, claro. Vocês entrando nos grupos, gente, das mulheres que inovam, lá a gente tem uma rede de mulheres que puxam umas às outras. Então, lá a gente pode falar, gente, alguém disponível para bater uma bola comigo, fazer um planejamento juntos? Isso é super rico, porque é exatamente a proposta de ganha-ganha. Então, hoje eu peço ajuda para a Helena. Helena, você me ajuda meia hora no meu brainstorm, porque ter uma outra pessoa que converse com a gente, às vezes nem que seja só para ouvir e fazer perguntas, já ajuda a nossa cabeça a ter tão mais clareza. E aí amanhã a Helena me chama e fala, Mari, vamos juntas fazer um brainstorm? Ou, enfim, outras mulheres, não precisa ser exatamente a mesma dupla. Então, assim, entrem nos grupos da Mulheres que Inovam, porque lá a gente pode ter essa troca, a gente pode pedir ajuda, é exatamente a proposta e a missão de todas nós, e por isso que a gente insiste tanto nesses movimentos, porque a gente ganha força somando potência, né? E quando a gente tem a chance de ter as mulheres que estão com a mesma ambição que a gente, que está com a mesma visão, que está com o mesmo mindset, ou seja, com a mesma mentalidade de crescer, de inovar, de realmente estruturar os negócios, fica muito mais fácil. Sabe aquele ditado que é meio clichê, mas faz muito sentido, que é me diga com quem andas, eu te direi quem é, né? Quando a gente quer crescer, gente, a gente tem que estar em movimentos de mulheres que queiram crescer também. Porque são elas que vão nos ajudar a mudar de nível completamente, tanto com as atitudes empreendedoras, quanto com as atitudes e posturas pessoais, porque uma coisa está muito vinculada à outra. Então, participar desses movimentos traz exatamente a ambiência, ou seja, o ambiente de estar com outras mulheres que também querem crescer, que também querem inovar, que também querem mudar e melhorar os seus negócios. Então, acho que fica essa sugestão, né? Acho que depois a gente pode pôr o link aqui, não sei como que a gente pode disponibilizar, né, Helena? Mas é isso, tá em redes e movimentos de outras mulheres com essa mesma ambição é muito rico, e é a partir daí que a gente ganha outra esfera dos nossos negócios, de verdade. Nossa, eu achei excelente as colocações da Mari, principalmente quando ela falou, né, o ambiente, o profissional e o pessoal, né, porque como a gente falou agora há pouco, tem a empresária, equipe, ok, mas mesmo que você não seja a empresária, equipe, você é o cartão da sua empresa, né, então como você está se comportando pessoalmente e profissionalmente, como você está fazendo a sua empresa se comportar. Muito bom. E olha só que interessante, gente. As perguntas orientadoras para fazer o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual. São quais competências que eu preciso ainda desenvolver? Então, aquele autodiagnóstico vai te dar essa clareza, esse direcionamento de quais são as competências que você vai precisar desenvolver. O que posso fazer para desenvolver essas competências? O que eu preciso fazer? Como eu preciso fazer? Quem pode me ajudar? Como a Mari falou, hoje eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento das mulheres que realmente, genuinamente, né, querem se ajudar. Estou muito feliz de ver que realmente existem mulheres que querem ajudar umas às outras. Então, quem pode me ajudar? O que pode me ajudar também é importante. Olha só, aprendizado impulso. Movimento que estimula a nossa criatividade e inova sem igual. Ai, Suzy, que legal. Que bom que vocês estão gostando. Então, não só quem pode me ajudar, mas o que pode me ajudar. Talvez fazer uma gestão de tempo. Olha, se vocês não estão fazendo uma gestão de tempo, eu digo que vocês precisam agora, a partir de agora, fazer a gestão de tempo. A gente precisa ter uma gestão de tempo. Eu aqui, gente, na minha agenda do celular, eu coloco até o horário que eu vou tomar banho, porque às vezes, se eu não colocar na agenda, não vai dar tempo.
Então, a gente precisa fazer a gestão de tempo com tudo ali. O profissional, o pessoal, eu separo por cores. Quem quiser depois, pode me pedir. Eu tenho uma live que eu gravei só de gestão de tempo, que é aquele quadrante, a matriz de Eisenhower, né? Que é o que é importante e urgente, o que é só urgente, o que é só importante e o que nem é importante nem é urgente e a gente tá lá louca querendo fazer, porque a gente é mulher multipotencial e a gente quer dar conta de tudo, né? Como a Mari falou, de todos os Duralex, né, Mari, que a gente estava conversando. E peraí. Se a gente não fizer a gestão disso, a gente fica frustrada no final do dia porque não deu conta. Boa, Ângela. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para todas vocês que se inscreveram na jornada ou que se inscreveram aqui na lista de presença, eu vou mandar para vocês de presente a minha live de gestão de tempo, que ela pelo menos dá um direcionamento por onde começar, tá? Então, na minha agenda eu coloco por cores, o que é de trabalho são umas cores e o que é pessoal são outras cores. O que é importante e urgente tem uma cor, o que é só importante tem outra cor, o que é só urgente tem outra cor, e o que não é muito importante nem urgente, mas um dia eu quero fazer, tem outra cor, tá? Porque aí eu posso ir arrastando. Essa semana não deu, aí eu arrasto para outra, e assim vai. Mas a gente precisa ter essa organização, tá? Então, aqui, o que pode me ajudar é sobre isso, por exemplo, você ter uma gestão de tempo vai te ajudar. Como buscar ajuda, como isso vai ajudar a minha evolução profissional. Vou dar uma outra dica aqui. Nós, como mulheres, a gente quer dar conta de tudo. E aí, às vezes, a gente está com uma lista de 30 coisas para fazer num dia, e muitas das vezes você está em live que não vai agregar nada para você só porque falaram para você clicar, porque fizeram um marketing legal, e aí você tem curso online, e aí você tem workshop que você se inscreveu e tudo. E se você parar para pensar, será que esse conteúdo vai te agregar em alguma coisa? E aí a gente se coloca em querer dar conta. Gente, já teve um momento quando eu entendia que eu estava assistindo 2 lives ao mesmo tempo. Eu estava assim, olha isso. E quando eu parei para pensar, nenhuma das duas fazia parte da minha evolução profissional. Eu só estava ali porque eu cliquei, porque aí fizeram o marketing muito bom, e aí poxa, uma oportunidade. É uma oportunidade para quem estava naquele setor. Por exemplo, você tem que aprender a fazer bolo, mas será que o meu negócio hoje, eu preciso saber fazer bolo? Aí a gente está lá na live de aprender a fazer o bolo, mas não é o nosso negócio. Então, muito cuidado com isso, da gente se colocar em atividades ou colocar na nossa gestão de tempo coisas que não vão agregar na sua evolução, no seu objetivo, tá bom? Ai, que linda, Alessandra, você que é fera, meu amor, de estar aqui, maravilhosa. Então, passos para elaborar o PDI, lembrando que vai ter no material de vocês, tá bom? Realize a autoavaliação, peça feedbacks. Não peça feedback para a mamãe que te ama, que vai falar que tá tudo lindo. Não peça feedbacks para aquele cunhado negativo que só vai falar mal. Peça feedbacks de pessoas que vão te falar a verdade, por mais que sejam tapas na cara, mas elas vão te falar a verdade, porque isso direciona, tá bom? Defina suas metas, defina os objetivos com muita clareza. Eu gosto de brincar aqui, né? Você falar, minha meta é ter mais dinheiro, então toma 1 centavo e vai. 1 centavo é mais dinheiro, não é? Então, defina muito bem as metas, vou falar daqui a pouco, se der tempo, vou falar um pouco mais, tá bom? Avalie os custos para alavancar os objetivos, porque também, às vezes, a gente descobre maneiras de chegar nos nossos objetivos, mas a gente escolhe as mais caras possíveis que ainda a sua empresa não está no momento de pagar. Então, né, será que existem outros caminhos, por enquanto, de forma orgânica ou de forma mais barata, para que depois você vai passando de nível financeiro? Então, cuidado com esses custos, tá bom? E crie o cronograma de ações com prazos e prioridades, como eu vou disponibilizar de presente para vocês a live de gestão de tempo, tá bom? Mantenha o foco, né? Como eu falei, saia do foco de que você tem que fazer bolo, você tem que aprender a costurar. Se isso não faz parte do seu nicho, do seu segmento, não. Foco, tá? Crie rotinas, saia das redes sociais se você não precisa analisar seu concorrente ali.
saia de séries, de Jornal Nacional, não, Jornal Nacional nem sei, porque eu não assisto TV, mas saia daqueles jornais que só falam de tragédia e otimize o seu tempo para fazer ou a parte que você precisa estudar do profissional ou a sua parte de lazer, tá? Determine os desafios que você precisa seguir. Monitore os resultados do plano de desenvolvimento individual. Então, se você tiver que sair da rota, tá tudo bem. Se você tiver que mudar o caminho, tá tudo bem. Se você tiver que trocar o pneu com o carro andando, tá tudo bem. O importante é que você tá monitorando e tá sendo persistente e não teimosa. Lembra que a gente falou no começo? Tá bom? E, como eu falei, né, mude sempre que precisar e registre tudo. Pode ser em planilha, pode ser em formulário, pode ser no caderninho, aonde você preferir. Mas registre, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, eu vou mandar o plano de desenvolvimento individual para vocês construírem ou começarem a construir mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, algumas dicas que eu dou, principalmente, a análise SWOT, a matriz fofa, eu vou pegar mais nas outras lives que a gente vai fazer para vocês, tá? Eu vou me aprofundar mais, mas é uma ferramenta maravilhosa, essencial para vocês começarem a analisar o seu negócio, tá bom? Metas SMART, que as próprias siglas do SMART são como você vai organizar a sua meta. Vou passar um slide aqui daqui a pouco para vocês darem uma olhada como é. O quadro Canvas também vou falar na próxima live, já para deixarem vocês curiosos aí, né? Que é uma forma de você organizar o seu negócio já existente ou que vai iniciar, ou um novo projeto dentro do seu negócio, ou um novo produto, ou um novo serviço. O quadro Canvas, ele é bem versátil. E ele é visual, criativo. Eu gosto de pôr cartolina e post-it colorido. Para quem é dessas, a gente vai ensinar para vocês como fazer. E o ciclo PDCA, tá? Então, esse aqui é mais um complemento que eu adicionei para que a gente comece a ter comportamentos empreendedores mais assertivos, usando ferramentas que é usada no mundo todo para o simples negócio, para quem vai começar, para quem está começando, para quem já começou, porque grandes empresas usam essas ferramentas também, tá bom? Então, análise SWOT basicamente é isso, né? Em inglês aqui e também tem em português que fica fofo, olha que legal. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Eu brinco que eu faço isso até para quando eu vou, não sei se eu vou viajar ou não, aí eu faço esse equilíbrio, pontos positivos e negativos, se vai ser minha amiga ou não, se vai, né? Eu brinco, eu faço isso para tudo. Análise SWOT vale realmente para tudo. Só dando um spoiler aqui, que depois eu vou me aprofundar mais na próxima live, mas é assim, essa primeira linha de cima são os fatores internos, forças e fraquezas internas da sua empresa, tá? E a linha de baixo são os externos, que são oportunidades e ameaças externas, do ambiente externo, tá bom? Metas SMART, gente, como eu falei para vocês, eu uso até para fazer a minha meta de final de ano, sabe aquela meta que a gente vai fazer, a meta pessoal, uso. Você precisa ser específico, porque como eu falei, quero mais dinheiro, toma 1 centavo. Eu brinco também, eu falo, coitado do Deus, tá lá falando, minha amiga, define logo o que você quer, quanto, que cor de carro, que cor da casa, né? Ele precisa dos detalhes para ele conseguir trazer o que você está pedindo. Então, seja específica, dá para mensurar se você está chegando lá? É alcançável? É relevante para você ou você quer essa meta porque um guru falou que essa meta é legal para quem está no seu segmento? Né? Em quanto tempo você vai conseguir? Quanto tempo você define que você vai se comprometer a isso? É muito legal quando você começa a destrinchar dessa maneira, tá bom? O ciclo PDCA, né? Que é um ciclo onde você planeja, faz, checa e age e volta, e tá tudo bem, e sempre é assim, e no empreendedorismo é assim. Não tem um começo, meio e fim. Sempre a gente tá ali, planeja, faz, checa e age, tá? O que mais? Olha, gente, dando mais um spoiler aqui, esse é o lindo, maravilhoso quadro Canvas. Quem já conhecia o quadro Canvas? Coloca aí no chat. Quem já conhecia?
O quadro Canvas é baseado em 9 quadradinhos aí, né? Quadradinhos não, porque eles têm retângulo também. Então, 9 partes, né? Que ele te ajuda a pensar no seu negócio. Seja você vai começar, seja você já começou, seja vai ser um projeto novo na sua empresa, seja um serviço, um produto novo, e ele te instiga a fazer o plano, o modelo de negócio. E eu digo que o meio, esse em vermelhinho, é o coração de tudo, que é qual é a sua proposta de valor, qual é o seu diferencial, porque mais do mesmo tem em qualquer esquina. Então, qual é o seu diferencial, os seus diferenciais, e aí eu acrescento, e quais serão, quais você quer ter, né? Então, eu já fui agente local de inovação e a gente usava muito esse quadro com os clientes. Então, eu fazia 2. Eu falava assim, ó, você vai fazer o do que você é hoje e da onde você quer chegar, né? Qual é o A, onde você está, e o B, aonde você quer chegar. E aí eu falava assim, só que a proposta de valor ou os seus diferenciais, eu quero uma folha de sulfite inteira. Se vira, inteira. Eu quero... bom atendimento. Peraí, bom atendimento é obrigação, hein, gente? Não é diferencial, tá? Então, eu vou falar mais dele no próximo, só eu gosto muito e dei esse spoiler, né? Gente, e por favor, quem ainda não preencheu a lista de presença, essa é a mesma que a gente disponibilizou no início, tá bom? Lembrando que como vai ficar tudo gravado, a lista de presença, ela é válida apenas para quem está hoje ao vivo com a gente, para que vocês recebam o certificado do Sebrae, tá? Isso não é a Cíntia que definiu, é por questões de auditoria, porque realmente a lista de presença é para quem está presente, tá bom? E aí ela é válida para quem está aqui ao vivo com a gente. Não se preocupem, quem estiver assistindo de forma gravada, nas próximas lives, você vai ter a oportunidade de assistir ao vivo, e aí você vai poder assinar a lista de presença durante o período, para que você tenha o seu certificado também, tá bom? Sobre a lista de presença também, é só preencher os dados, se eu não me engano, são 6 dados e 4 cliques, é bem rapidinho. Tá? Se você quiser guardar, a gente termina e você preenche, também ele fica válido até às 15 horas, tá bom? Não deixem de preencher, mesmo que você não tenha se inscrito na jornada inicial, pode fazer a inscrição da presença. E se você não tem CNPJ também, tá tudo bem, você também consegue ter esse certificado, tá bom? Ai, que bom que a Helena já colocou aqui para mim. Bom, da minha parte de conteúdo, encerrei, mas eu quero continuar o papo aqui com vocês. Eu gostaria de saber se tem alguma pergunta ou alguma contribuição referente, né, ao empreendedorismo, ao comportamento empreendedor, se vocês ficaram incentivadas agora a desenvolver esses comportamentos empreendedores que a gente pode, né, fortalecer, tá bom? Eu queria que vocês colocassem aí para mim no chat alguma pergunta ou contribuição. Valeu a pena estar aqui, pessoal? E aí? Sim ou não? Valeu a pena esse tempinho com a gente? Então, é isso, a gente dedica o nosso tempo para aquilo que realmente importa e agrega a nossa vida, não é? Então, vocês que estão aqui já estão fazendo diferença, porque vocês deixaram aí algumas coisas de lado para se dedicarem a esse momento. E é isso não acaba nunca, né? É sempre uma aprendizagem contínua, a curiosidade tem que ser constante, a gente precisa de ferramentas sempre, a renovação ela é necessária, então nada está pronto para sempre, né? Então é o que a gente diz, como a Cíntia mostrou, né? A gente sempre planeja, a gente faz, a gente checa, e volta, e muda, às vezes muda o trajeto, sim, muda de ideia, muda o rumo das coisas, e a gente tem que se preparar para isso. E a comunidade Mulheres que Inovam é uma rede de apoio com mais de 2.000 mulheres que prepara vocês para enfrentar esses desafios, porque ouvir coisas como a Cíntia falou, né?
coisas aleatórias que não agregam muito para a nossa vida, isso aí o mundo já está cheio, né? Mas ter pessoas dedicadas, e olha, todo o nosso trabalho aqui é voluntário. Isso aqui não é uma fórmula de lançamento, a gente não vai vender alguma coisa para vocês depois disso. Aqui a gente está dedicando o nosso tempo, horas de vida. A Cíntia está com um filhinho doente ali do ladinho dela, né? A gente está aqui também com a nossa família, administrando o trabalho, responsabilidades e dedicando tempo para vocês. Então, valorizem essa oportunidade, compartilhem com outras mulheres, porque essa rede de apoio que se formou através do programa Mulheres que Inovam é genuína. E muitas pessoas que estão aqui já viveram, já vivenciam isso e sabem do que a gente está falando. Então, a gente está aqui para ajudar, para colaborar, para ajudar o crescimento econômico do nosso país através dos negócios das mulheres, que têm enorme potencial e muitas vezes não têm oportunidades, portas abertas, pessoas que possam escutar ou apoiá-las, e a gente está aqui para isso. Então, é isso que a gente deseja, prosperidade através dos negócios bem-sucedidos de cada uma das mulheres que está aqui. Então, seja você parte dessa comunidade também. Deixa aqui seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui para a gente. O grupo, eu vou deixar o link novamente também, para quem não pegou ainda o grupo. E eu coloquei todos os arrobas das nossas redes sociais, @mulheres_, _inovam, depois @helena.levorato. Isso, obrigada, Mari. @Cíntia, tá aqui mais para cima, com TH. E agora me ajuda, se que eu pus o seu aqui e subiu já. O da Cíntia, que você está querendo? Tá. É. Peraí. Qual que é esse? É Cíntia com TH, CINTHIA, KELLY, oficial. Boa. Eu escrevi no chat aqui, mas já subiu, que ele está passando muito rápido. Agora vem uma dúvida aqui que eu acho que é legal a gente trazer para a roda. Deixa eu achar aqui também. A Ângela perguntou se em algum momento, a Angélica, perdão, para quem está começando, é importante já pensar nas documentações, Cíntia, ou pode esperar até ter uma boa clientela? O que você orientaria? Excelente pergunta. Depende. O MEI, ele está a mensalidade do MEI, ele está em R$ 80,90. Esses R$ 80, será que ele vai agregar você tendo um CNPJ, podendo falar para os clientes que você é MEI, que você tem CNPJ, talvez negociar com os seus fornecedores preços melhores por você ter CNPJ, ou ele realmente vai fazer muita falta para você? Então, eu acredito, né, em nome do Sebrae, que às vezes vale a pena você investir em abrir seu MEI, ele é totalmente gratuito, a abertura, você pode em qualquer agência, qualquer escritório do Sebrae, e em 10 minutos você vai ter o seu MEI, ou você pode ir no portal do Gov e abrir o seu MEI por lá, e a partir do outro mês que você vai ter essa mensalidade que envolve o INSS, ICMS e o ISS. Né? Então, às vezes, vale a pena você se programar até para colocar na sua precificação e você ter essa formalização. Você vai se sentir até mais satisfeita quando você tem essa documentação. E aí, depois você parte para as outras. Então, se o seu faturamento passar de 81 mil, aí você vai precisar ir para o ME, aí depois você procura uma contabilidade para você abrir o seu ME. Cíntia, eu quero registrar minha marca. Então, você vai depois indo para os níveis, né? Mas o começo, principalmente como MEI, eu recomendo, porque vai ser uma satisfação pessoal e no seu profissional pode agregar bastante, tá bom? E acho que até parcerias com outro, assim, até venda com alguns clientes, né? Dependendo Exato. De alguns clientes, gente, eles só contratam com o CNPJ. Então, se for, né, uma possibilidade, aí por isso a importância do planejamento, né? Porque estabelecer, inclusive, a meta. No dia tal,
eu vou tornar a minha empresa estruturada com CNPJ, sabe? E aí vai crescendo exatamente com os níveis. Gente, para vocês terem uma noção, a Mariar já tem 11 anos. Eu comecei como Mariane Fornari MEI, depois passei para ME e agora, só agora, eu estou fazendo registro de marca para vocês terem noção. Então, assim, é um processo, mas definir esse processo e quando ele vai acontecer é quando a gente começa a ganhar mais domínio da nossa própria empresa, quando a gente realmente começa a dar uma direção mais estruturada. Então, vale muito a pena fazer esse planejamento para definir quando é que eu quero ter o meu CNPJ. E aí depois, e aí você vai colocando as metas e é muito gostoso, porque inclusive vai movimentando e dando mais ânsia mesmo da gente, ansiedade da gente ir conquistando, né? Então acho que vale muito a pena. É muito bom mesmo, porque você vai se empoderando dessas fases, né? Poxa, agora eu tenho meu CNPJ, você vai se sentindo e aí você vai conquistando, vai abrindo caminhos mesmo. É isso aí. Portas, é isso mesmo. Temos mais perguntas? Eu gostaria de esclarecer aqui sobre o cadastro para participar na comunidade. Você preenche o formulário, a gente vai se conhecer um pouco de você e que tipo de apoio você busca dentro da comunidade. E aí você recebe no seu e-mail o link para entrar no grupo, tá bom? Nós já temos 3 grupos, são 2.000 mulheres, então a gente precisa organizar toda essa comunidade para que todo mundo tire o máximo de proveito dela. O nosso canal ele não fica aberto todos os dias. A Elaine estava comentando que ele fica fechado, mas ele não fica fechado todos os dias, Elaine. Ele fica fechado alguns dias da semana, porque são 2.000 pessoas e a gente imagina ter 2.000 mensagens rolando aí no seu WhatsApp e notificação o dia inteiro, sendo que vocês têm muito o que fazer e muito o que trabalhar e muito o que pensar. Então, pensando no conforto de vocês, a gente organiza essa comunidade. Quando vocês entrarem, vocês vão entender como é uma comunidade extremamente organizada. A gente tem os dias para falar, os dias para interagir, a gente tem um dia só para a gente postar oportunidades, vagas, editais, tudo que tem de oportunidades que a gente encontra, a gente envia para vocês. Então, a gente organiza dessa maneira, porque assim você vai tirar mais proveito do que um grupo cheio de links aleatórios, mensagens aleatórias que só atrapalha mais a sua vida do que te ajuda. E a gente está construindo uma cultura nova, meninas. É uma cultura de interação que não é focado em grupo de WhatsApp para mandar propaganda, um monte de link de venda, o preço disso e daquilo. Não é esse o objetivo. A gente é uma comunidade, a gente não é um canal de WhatsApp para vender e tentar empurrar os nossos produtos e as nossas ideias para as pessoas. A gente cria uma cultura de interação e de apresentações profissionais. Então, quando você entra na comunidade, quando o grupo estiver aberto, inclusive depois dessa live, a gente já abre esse grupo e ele fica aberto hoje o dia todo e amanhã o dia todo. Aproveita a oportunidade para se apresentar. A gente quer saber quem é você e não o que você vende, porque as pessoas se conectam com pessoas, com histórias e não com links e anúncios de vendas. Então, por favor, apresente-se, diga como a gente pode te ajudar, o que você procura em termos de parceria, como a gente perguntou para vocês aqui. Fale de você, quem você é, qual o seu projeto. E, às vezes, a gente tem muito medo de compartilhar nossas ideias, acha que o outro vai roubar, e a gente vive num mundo bem diferente hoje. Quando a gente está no universo da inovação, inseridas nesse contexto, a gente percebe que é outra dinâmica. É um outro tipo de trabalho colaborativo, as pessoas falam das suas ideias, pedem feedbacks, compartilham insights para o crescimento coletivo. Então, dentro da comunidade Mulheres que Inovam, a gente utiliza da inteligência coletiva para nos fortalecer e não para encher o grupo de anúncios de vendas. Então, eu conto com a compreensão de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. É um grupo muito organizado, a gente faz tudo que a gente pode e tudo de coração para ajudar cada uma de vocês. Obviamente, a gente não consegue atender 2.000 pessoas com suas necessidades pessoais, né, a todo momento, mas a gente está sempre fazendo o possível para atender o máximo
que a gente conseguir. Tá bom, meninas? Então, eu agradeço de coração. Vocês têm ainda alguma observação ou a gente já está encerrando essa live? Olha, da minha parte, eu estou muito feliz com toda a interação, né? Adorei que temos empretecas aqui no grupo, né? Tem muitas. Muitas, olha que legal. Muito feliz. Nas próximas lives, a gente vai fazer quinzenal, né, meninas? Então, a gente vai pular uma semana e na outra semana já vai ter... 24/6. 24/6, olha que excelente. Já vou colar aqui para elas o nosso tema, para que elas possam já colocar na agenda. Isso, 24/6. Faça o planejamento e transforme a crise em oportunidade. Vamos falar de estratégias. Boa. Vamos falar de estratégia, sim, Helena. Vamos falar de planejamento estratégico e eu vou trazer algumas ferramentas muito úteis para a gente fazer esse planejamento estratégico na prática, né? Porque o importante é fazer na prática e não ficar só no conteúdo, tá? Olha a Adriana Mendonça aí. Sempre temos algo novo para aprender. Vamos dar algumas ações. Só com o que vi hoje. Ai, que linda. Obrigada, Adriana. Que ótimo. Marluce Rios, eu tenho uma observação para fazer sobre essa mulher maravilhosa e grandiosa, porque ela está com a gente desde o primeiro dia, quando eu lancei o nosso projeto Mulheres que Inovam. Que linda! A Marluce, ela vem fazendo um trabalho incrível, ela desenvolveu um negócio e ela está assim, crescendo com essa ideia, com esse projeto que tem um propósito muito único, e um dia desses eu quero trazer a Marluce aqui para conversar e contar para vocês essa história, mas ela está desde o dia 1, quando a gente era um grupo bem pequenininho, né, com algumas pessoas, quando a gente fez a nossa primeira reunião com algumas pessoas ali para conversar sobre inovação, para falar sobre tendências e oportunidades, ela já estava lá. Ela é uma apoiadora em todos os sentidos. Ela nos ajuda nos conectando com outras pessoas, com empresas, falando do nosso movimento. Ela é uma apoiadora na nossa plataforma Apoia-se. Então, a plataforma Apoia-se nasceu para que a gente pudesse manter esse movimento vivo, porque a gente realmente tem aqui recursos que a gente tem que oferecer para vocês, de tecnologia, de ferramentas para transmitir essas lives, inúmeras ferramentas que a gente utiliza, material que a gente produz. Nós lançamos uma revista digital, a gente tem um time trabalhando para que essa revista chegue até você, para você saber tudo que está rolando sobre inovação e dentro do contexto da inovação feminina, e tudo isso tem um custo, mas a gente não cobra isso de vocês e a gente não quer e não pretende cobrar. Então, as ações são voluntárias e o apoio é voluntário também. Então, se você deseja manter esse movimento vivo como uma apoiadora da inovação, assim como a Marluce, então eu vou deixar o link para vocês aqui que querem apoiar esse movimento também, nos ajudando a ter mais ferramentas. É uma plataforma nova e a gente está muito grata, a gente já é muito grata por tudo que está acontecendo aqui, e cada uma de vocês colabora e faz parte disso de alguma maneira, seja com a sua ideia, com o seu comentário, com a sua energia. Então, é sobre isso que eu queria muito agradecer a Marluce por ser essa apoiadora, estar com a gente desde o princípio, e agradecer a todo mundo que passou por aqui, pelo LinkedIn, pelo Instagram. Então, foi realmente um momento muito, muito especial. Espero que vocês tenham aproveitado. Você quer também deixar uma palavra para elas, Mariane? Fique à vontade. Sim. Não, só agradecer, é o que eu falei, gente, meu propósito de vida já faz alguns anos que vem sendo bem focado em mulheres, em contribuir para que as mulheres tenham autonomia, principalmente financeira, porque é a partir da autonomia financeira que a gente tem poder de escolha, que a gente tem poder de decidir o que a gente quer fazer da nossa vida. Então, quando eu conheci a Helena, foi no começo desse ano, foi buscando sobre mulheres que eu gostaria de me inspirar, e aí conheci a Helena e pelo LinkedIn, gente, mandei uma mensagem para ela e falei: Helena, te achei interessante
gente, quero te conhecer. Foi exatamente assim. A gente não se conhece pessoalmente, gente. A gente se conhece através do LinkedIn, porque a gente marcou uma reunião, ela gentilmente aceitou a maluquice da minha cabeça, que eu falei assim, escuta, te achei incrível, quero te conhecer. Foi exatamente assim que a gente se conheceu, né, Helena? Exatamente. E daí, hoje eu faço parte do Mulheres que Inovam, hoje a gente conseguiu articular, a partir disso, a Cíntia junto com a gente, o Sebrae, que é uma instituição, é a maior instituição que fala sobre empreendedorismo, né, no nosso Brasil. Então, para mim é um orgulho e uma honra imensa estar aqui nessa live, estar aqui nesse início de parceria, que é só o começo, né, de uma grande trilha formativa. A gente vai ter o encontro presencial dia 12 de agosto, já marquem aí, gente, 12 de agosto, será em São Paulo. A gente vai dar todas as coordenadas mais para frente. Mas é isso, estar em grupos de mulheres que nos puxem e que nos ajudem a ser cada vez melhores, para que a gente possa ter mais autonomia de poder nas nossas decisões, nos nossos negócios, nas nossas finanças, e realmente a gente viver a vida que a gente quer viver. Então, obrigada, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por vocês também estarem aqui com a gente. Obrigada. A Ângela esteve no nosso evento presencial em Florianópolis. Ela gostou bastante. E a Elaine está perguntando se vai ter em São Paulo. Vai ter em São Paulo. Então, fique atenta que já a gente vai anunciar para vocês. Isso. E não deixem de convidar as mulheres empreendedoras do seu ambiente, dos grupos que vocês tenham, como a Helena falou, e a Mari também, esse trabalho, ele é toda uma doação que a gente dá de conteúdo, de tempo, de dedicação, de amor, de propósito divino. É bem genuíno mesmo. A gente realmente quer que vocês cresçam, que vocês avancem, que tenham mais sucesso. Então, compartilhem com as mulheres que vocês entendam que também vão se beneficiar com toda essa rede de energia boa, tá bom? E muito, muito obrigada para quem esteve até aqui. Muito obrigada para quem gostou do conteúdo, interagiu com a gente. Espero ver vocês, né, na próxima live, daqui 15 dias, sobre planejamento estratégico. E do fundo do meu coração, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade. É isso aí, queridas. Esperamos vocês na próxima live. Então, já deixa anotadinho aí. Faça parte da nossa comunidade, aproveite todas essas oportunidades e conte com a gente. Esperamos vocês, hein, lá no nosso grupo, e você vai receber no seu e-mail o link para fazer parte dessa comunidade. Não deixa de preencher o formulário. Um beijo grande, muito obrigada e tenha uma ótima semana. Obrigada, Mariana. Tchau, mulheres. Tchau, obrigada, Helena. Tchau. Fique com Deus. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.